Muito bom dia aos leitores do Estadão. Meu nome é Luiz Vassalo, sou repórter do blog do Fausto Macedo. Nós cobrimos assuntos envolvendo o mundo jurídico, desde a Operação Lava Jato e grandes casos de corrupção, até direito do consumidor, né? Qual temos uma área especial no blog, onde você só acompanha essa área, né, direito do consumidor. E eu gostaria de falar hoje com vocês, né, tirar as dúvidas de vocês a respeito dos planos econômicos. Nessa semana houve uma nova notícia a respeito desse assunto. Os poupadores e os bancos chegaram a um acordo. Esse acordo ainda pende de homologação do Supremo Tribunal Federal e essas batalhas jurídicas que se encontram aí há mais de 30 anos na Justiça, elas podem ter um desfecho, mas não significa que ainda já estejamos perto desse desfecho. Hoje eu trago como convidada, gostaria de agradecer pela atenção, da doutora Karina Pena Neves, que é especialista em direito civil e também advogada de muitos poupadores. Exatamente. Né? Doutora, muito obrigado pela sua atenção. Primeiramente, eu gostaria que a senhora explicasse um pouco o que é essa batalha jurídica, por que as pessoas acionam os bancos na justiça em decorrência de políticas econômicas dos anos 90, nos planos Sarney e Collor. Tá. Bom dia a todos, agradeço o convite também. O que acontece? Lá na década de 80 e 90, com a inflação super alta, foram instituídos alguns planos econômicos e o objetivo desses planos era justamente conter essa hiperinflação. Então teve o plano Bresser, que foi de 87, o plano Verão, de 89, o plano Collor 1, de 90 e o Collor 2, de 91. Acontece que os índices de correção nas cadernetas de poupança, portanto é só para cadernetas de poupança, não são para conta corrente, em relação a alguns períodos dessa época, foram indexados de forma que os poupadores perderam dinheiro. Então eles passaram a entrar na justiça demandando essas diferenças contra os bancos. E o volume de ações na justiça foi tão grande, chegou próximo de 1 milhão de ações, em que o Supremo, né, o STF, decidiu suspender todo o andamento dessas ações, que é o que se chama repercussão geral, né? Ele deu uma repercussão geral a esse tema, até que fosse decidido de uma vez por todas o assunto. Definindo o assunto pelo Supremo, isso seria aplicado a todos esses processos em andamento, 1 milhão de processos em andamento. E agora o que acontece, o que está na via final de acontecer, seria um acordo, né, entre os bancos, a Febraban e o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, a AGU, em que colocaria um ponto final nessa situação, em que o acordo seria oferecido para essas pessoas que têm os processos judiciais. Especula-se, espera-se que eles também atinjam eventualmente quem não tenha as ações na justiça, mas a minuta final deste acordo nós ainda não temos, está para ser divulgada na próxima semana. O que saiu, né, foi divulgado um valor, né, de 10 bilhões. Isso. Esse valor, ele não agrada necessariamente nem aos bancos mas muito menos aos poupadores. Poupadores, né? Exatamente. O estoque disso, antes, falou-se em 30 bilhões, chegou a falar até em 100 bilhões, né? Então, hoje, para esse acordo, estamos falando em 10 bilhões, que beneficiaria cerca de 3 milhões de pessoas. Então, o que acontece? Tudo indica que os poupadores deverão dar um desconto para poder receber esse valor à vista e é necessário que ele desista do processo. Então, aí ficaria a cargo dele aceitar isso ou não. Primeiramente, isso seria para aquelas pessoas que estão nas ações coletivas, né, dos Institutos de Defesa do Consumidor, mas que também vai ser estendido para quem tiver ação individual. Agora, em relação ao acordo, queria que a senhora falasse um pouco sobre o significado de se chegar a um acordo, porque não chegar a um acordo, né, entre as partes, né, mediadas pela Advocacia Geral da União, não significa que alguém vai receber amanhã né, esse dinheiro se aderir ao acordo, né? Exato. Bom, um acordo, ele pressupõe, da essência de um acordo, que todos devem ceder. Então, quando você fala assim, acordo, ninguém vai receber integralmente aquilo que deveria receber ou pagar integralmente aquilo que deveria pagar. Isso é acordo, é da essência do acordo.
Realizado esse acordo, os bancos alegam que eles não tiveram vantagem com essas perdas dos poupadores, que essas correções não trouxeram vantagem financeira para eles e que eles estavam também cumprindo uma legislação aprovada no Congresso Nacional, Poder Executivo, tudo direitinho. Então, que eles não poderiam agora ter uma dívida bilionária por conta de terem cumprido apenas uma legislação. Então, esse é o argumento dos bancos. Por outro lado, os poupadores perderam alguns valores. Esse acordo, tudo indica que ele seria pago em 2018. Nós não temos a minuta final dele, mas em aceitando o acordo, os poupadores passariam a receber a partir de 2018. E a gente também não sabe se será à vista ou se será parcelado, ou se vão ter as duas opções de acordo com o desconto que ele está disposto a dar para o banco. Sim, e aliás, doutora, quem está apto a aderir a esse acordo? A senhora falou em ações coletivas, individuais, mas qual é o perfil da pessoa que ainda tem algo a receber ou que ainda tem condições de, por exemplo, ou aderir ao acordo ou entrar com uma ação? Tá. Entrar com ação não é mais possível, Os prazos de prescrição para esse tipo de ação, eles já se encerraram. Então, num primeiro momento, quem poderia se beneficiar desse acordo são as pessoas que estão dentro das ações coletivas, aquelas associadas a essas instituições de defesa do consumidor, como o IDEC, por exemplo, ou outras. Isso seria um primeiro momento. Espera-se que esse acordo também atinja as pessoas que têm ações individuais. Então, elas entraram na justiça, no nome delas mesmas, sem o Instituto de Defesa do Consumidor, e demandaram com um advogado. O processo delas também está esperando, está sobrestado. A grande dúvida está sobre quem não está nem numa situação nem na outra. Essas pessoas, espera-se que elas também possam se beneficiar do acordo, embora não seja ainda uma informação oficial, durante um tempo. Parece que vai estabelecer um prazo de 6 meses, mas também não temos exatamente quanto vai ser esse prazo. Mas elas teriam que ter um comprovante de que à época, lá em 87, 89, 90 e 91, elas tinham a caderneta de poupança aberta naquele mês e com aquela data de aniversário. O que é muito complicado, porque são documentos antigos, são 30 anos, Muitos poupadores já faleceram, inclusive. Então é uma situação muito delicada e a gente ainda não sabe como isso será amarrado no acordo, sobre o fornecimento dessa documentação. Então, só um ponto aqui, quem já entrou com ação individual, quem está em ação coletiva, quem não entrou com ação, então, na verdade, não tem como aderir a uma ação já andando, Não. A pessoa que não entrou pelos tem prazos como de prescrição. aderir a uma ação andando, teria que realmente esperar a minuta final desse acordo para ver se vai ser colocado isso à disposição da pessoa, mas a prescrição do direito dela reclamar isso realmente já passou. E deve abrir mão, se for aderir ao acordo, abrir mão de ações, Quem tiver em ações... Quem tiver em ação vai ter que desistir da ação para poder receber o valor, para poder se beneficiar do acordo. O que também traz uma situação que nós não sabemos ainda, mas que é delicada, em relação aos próprios advogados que cuidam desses processos, Geralmente a contratação desses advogados é mediante uma remuneração a êxito, Então é com o recebimento dos valores que o advogado é remunerado. Tem também a tal da sucumbência. Quem perde um processo deve pagar honorários para o advogado da parte contrária. Nós não sabemos ainda como essas questões ficarão contempladas nesse acordo, porque queira ou não, por mais que seja um acordo que vai beneficiar muita gente, ele está saindo devido às ações que foram interpostas na justiça pelos advogados. Então é uma situação também delicada que vai precisar ser vista. Aliás, como a gente estava falando agora há pouco, não é para todo mundo que compensa, aderir ao acordo, porque há quem tenha perdido muito dinheiro nessa época, com as correções, com os planos econômicos, e o acordo ele prevê um valor que é fixo, um valor que nem sempre vai chegar a atender as expectativas das pessoas. Exatamente. Inclusive, até para quem tem o processo já definitivo, que é o que se chama transitado em julgado, essas pessoas elas podem executar os processos normalmente, receber os valores integrais. O acordo ele acaba sendo bom como mais uma opção, no meu ponto de vista. Então, se ele é mais uma opção e a pessoa prefere receber agora com um grande desconto, porém receber,
é uma opção, mas ele não deveria ser obrigatório ou vinculativo necessariamente para quem tem a ação na justiça, porque realmente alguém pode não achar que aquilo faz sentido para ela, já esperou tanto tempo, agora quer receber o valor integral. A pessoa faz uma conta, tem que fazer uma conta batendo a celeridade, né, com a qual quer receber esse dinheiro, ou o tamanho do prejuízo que teve, né? Exatamente. Tem que analisar isso, por isso que é muito difícil dizer se ele é positivo ou negativo sem analisar a situação concreta da pessoa, né? E sem conhecer as bases finais desse acordo. Então a gente vai precisar ver, tá para sair na próxima semana, e analisar a situação de cada um dos poupadores para ver se a ele é uma vantagem ou não. Agora, uma coisa é certa, como são pessoas mais de idade, né, uma situação de 87, 89, as pessoas, o que a gente tem visto é que elas têm muita pressa de receber. Mesmo com um desconto, elas têm muita pressa de receber logo os valores e colocar um ponto final no processo, nesse desgaste que um processo judicial traz e etc. Agora, qual a homologação desse... Quer dizer, não a homologação, né? O acordo firmado ainda pendente de homologação no Supremo. Como é que tem reagido, por exemplo, seus clientes, doutora? O que as pessoas têm que saber a respeito desse acordo firmado agora, sobre, por exemplo, prazos, né? Porque muita gente acha que vai receber, isso assim, se abrir a mão da ação, pode receber amanhã, né? Mas a homologação do Supremo é algo que tem que entrar na pauta, se não me engano. Exato. Isso vai ser submetido ao Supremo mesmo, então assim, é um acordo que não é o Supremo que está fazendo esse acordo, né? Então ele vai ser submetido ao Supremo, se o Supremo homologar esse acordo, então ele fica válido perante a Justiça e provavelmente vai entrar nessa repercussão geral para ser aplicado a todo mundo. Seja como for, não vai ser do dia para a noite, vai ter um processo, um fluxo que as pessoas vão ter que seguir e espera-se que elas comecem a receber em 2018, também não se sabe se à vista ou se parcelado, mas não é para amanhã, onde é que eu levo meus documentos amanhã? Não, eu estou orientando os clientes a terem um pouquinho de paciência, né, mais do que já tiveram até agora, um pouquinho mais de calma, para a gente analisar a minuta final desse acordo, verificar se realmente é interessante para eles ou não, e a partir daí adotar os procedimentos cabíveis para melhor atender e proteger o interesse do cliente. Então, não é hora nem de abrir mão de ação judicial? Não é a hora de tomar nenhuma decisão, é hora de esperar um pouquinho. Agora, algumas perguntas que aparecem aí, por exemplo, dos leitores, de muitas pessoas que estavam naquela época, eram poupadores naquela época, não estão mais vivas, deixaram família, e há quem queira reivindicar, por exemplo, algum prejuízo que o pai tenha tomado, o pai já faleceu. Isso acontece muito, muitas pessoas têm essa dúvida. Tem. Essa dúvida ela é muito frequente, ela é muito constante lá no escritório, principalmente, as pessoas que vêm conversar comigo, algumas dúvidas que eu recebo, e funciona da seguinte forma. O poupador que faleceu e tinha já ação distribuída, a família, os sucessores, né, eles têm direito a continuar no processo, eles fazem habilitação no processo e vão receber normalmente. Então isso é um dinheiro do espólio, né, daquela massa do falecido, em que os herdeiros vão receber. Com relação aos falecidos que não entraram com ação na justiça, aí eu já acredito que essas pessoas não serão contempladas. Claro que a gente vai precisar ver essa minuta final do acordo, que eu também ainda não tenho, mas eu imagino que isso não seja possível mais. Seria somente para aqueles que tinham a ação em andamento e por uma decorrência do próprio sistema jurídico brasileiro, da legislação, os herdeiros mantêm o direito. Algumas coisas que a gente já falou aqui, mas só para reforçar, o que temos a respeito desse acordo de informações ainda, porque ele é sigiloso, é uma cifra de 10 bi, né? E que ainda há cláusulas ali, muitas cláusulas que estão em sigilo. Né? O que as pessoas o que está sob sigilo que as pessoas vão precisar analisar quando for levantado para saber se adere ou não ao acordo? Tá. O que a AGU tem divulgado, o que eu tenho visto, é que eles fecharam as premissas norteadoras do acordo. Então, eles não têm ainda os detalhes, quer dizer, devem ter, mas ainda está num debate final que ainda não pode ser divulgado. Essas informações sigilosas ainda não divulgadas, eu imagino que sejam os próprios percentuais de desconto, os prazos de recebimento disso, para a pessoa fazer a conta do custo-benefício,
E como isso vai ser operacionalizado na prática em relação a quem não tem ação? Em relação a quem tem ação também, como que vai proceder essa questão da desistência da ação, mas isso é mais simples. Mas eu acredito também que esteja em discussão essas pessoas que não têm ação, porque provavelmente elas não têm ação e não têm o documento. Então, você tirar da justiça 1 milhão de processos para colocar fim a esse assunto, mas trazer para a justiça mais outro milhão de processos de pessoas demandando a obrigação de fazer para conseguir o documento, não teria lógica. Então, eu acredito que isso eles estão também analisando para que isso não aconteça, né? Para que seja realmente o assunto encerrado de uma forma a desafogar um pouco a justiça também. Uhum. E para quem, por exemplo, moveu ações judiciais, qual que é a situação dessa pessoa que moveu a ação judicial e eventualmente não vai aderir ao acordo, porque entende que tem um maior valor a receber, por exemplo? Eu sei que isso é uma pergunta que a resposta é caso a caso, né? Mas as pessoas têm muito ainda o que esperar na justiça, quem quer continuar na batalha judicial para receber os valores que acha que são devidos. Geralmente um acordo ele faz efeito entre quem assinou o acordo, né? Então a gente tem as pessoas das ações individuais que queiram ou não assinaram este acordo. Então elas vão ter que estar vinculadas ou não com esse acordo. Essa é a grande dúvida, né? Provavelmente esse acordo ele entre na repercussão geral do Supremo e seja direcionado a todos esses processos sobrestados, sejam aplicados a esses processos sobrestados. Eu ainda não sei te dizer se as pessoas dos processos elas vão ter obrigatoriedade, vinculação com esse acordo. Eu imagino que não. Eu imagino que principalmente as pessoas que têm ações individuais, elas vão poder escolher. Ou elas seguem no processo, ou elas aderem ao acordo. Mas isso ainda não ficou claro para nós advogados como que vai funcionar isso na prática. Agora, no Supremo, é o tipo de ação que passa por um relator, depois vai a pleno? Qual que é o caminho disso no Supremo? Isso não foi votado no Supremo até agora, justamente por falta de quórum dos ministros. Então, em algum momento, tinha algum ministro impedido, porque já havia em situações advogado para banco no passado, outros que tinham familiares com esse tipo de ação, até os familiares desistiram da ação, então não tinha pauta. Mas isso vai ser levado para o Supremo, né, para o plenário, e vai ser debatido por todos e homologado por todos. É uma decisão colegiada. Até já estávamos falando a respeito desse assunto aqui, mas a audiência é rotativa e o leitor quer saber, né? O Anderson Passos pergunta: todos os poupadores poderão receber os recursos ou só quem recorreu já ao judiciário? Essa é a principal pergunta, né, das pessoas no modo geral. A princípio é quem recorreu para o judiciário, mas espera-se que as pessoas que não recorreram ao judiciário também sejam contempladas. Mas isso espera-se, nós ainda não temos essa minuta final. Parece que os órgãos de proteção e de defesa do consumidor colocaram isso como condição dessas pessoas também serem contempladas, mas a gente ainda não tem essa informação oficial. Pode ser que venham a ser contempladas. Ou seja, é porque a gente falou muito sobre não poder mais entrar com ação, mas não quer dizer que uma pessoa que não entrou com ação, não recorreu ao judiciário, não possa ser contemplada. Exatamente, ela não vai poder entrar com ação, a ação nem vai fazer mais sentido, mas ela vai poder, por exemplo, comparecer no banco dela com o comprovante de que naquelas datas ela tinha a caderneta de poupança e receber isso administrativamente. Provavelmente isso vai ser possível. Ela precisa se munir dos documentos que ela tem. Ela precisa se munir dos documentos. Então, por exemplo, o plano Bresser é junho de 87. A pessoa precisaria ter recursos na caderneta de poupança. E depende também do dia do aniversário, mas só para dar um norte para o pessoal, né? O plano Verão é janeiro de 89. Tá? O Collor 1, março a abril de 90. E o Collor 2, janeiro de 91. Esses são os meses, as datas em que a pessoa precisaria ter alocado na caderneta de poupança algum valor para ter sofrido essa perda. E, aliás, muito mudou daquela época até hoje, né? Bancos fizeram fusões ou fecharam, por exemplo, né? Alguns. Para uma pessoa que, por exemplo, hoje o banco em que ela era poupadora
hoje é uma massa falida, hoje não existe mais porque houve alguma fusão com outro banco. Como essa pessoa deve fazer para correr atrás desses documentos, doutora? Essa é uma situação muito complicada, muito delicada na prática. Um banco, se ele foi incorporado por outro, se ele foi comprado por outro, ele fica com todo o passivo, ativo, com todas as obrigações e benefícios do banco que foi comprado. Então, nesse caso, você conseguiria ir atrás do banco que hoje tem a bandeira no mercado. Seja como for, não tem uma lei específica, uma legislação específica que obrigue o banco a manter eternamente aqueles extratos dentro dos seus cadastros. Eles têm que manter os formulários, as propostas e etc. e os documentos durante o prazo prescricional do direito das pessoas. Então, muitos bancos alegam que mantiveram isso durante 20 anos, mas que agora eles não mantêm isso mais. Então, é uma situação delicada que isso pode acabar também na justiça, porque não há uma legislação clara sobre esse assunto específico. O que os bancos têm alegado é que num prazo de 20 anos eles mantêm. Guardam, isso. Depois de 20 anos não mais, os 20 anos já passaram. A leitora Laís Machado pergunta: se eu não tiver o comprovante comigo que tive o comprovante de poupança que tive na reforma do Collor, o banco me disponibiliza? Essa questão, né? Essa é a grande dúvida de todos nós, né? A minha dúvida também é a dúvida da maioria das pessoas. Eu acredito que os bancos, vai ser contemplado no acordo, que eles forneçam isso de uma forma administrativa, porque não teria sentido, por exemplo, o poupador ter que demandar na justiça, pedindo uma ordem judicial para o magistrado determinar que o banco apresente, né? Isso não aliviaria para a justiça. Então, assim, nós não sabemos como isso vai ficar, mas eu imagino que isso deva ser fornecido pelos bancos. O leitor Renan pergunta: gostaria de perguntar se a doutora acredita que esse acordo irá gerar uma morosidade maior para os processos daqueles que não aderirem ao acordo. Uma coisa interfere na outra? Não. Isso a gente até fica no nosso imaginário que isso pode acontecer, mas não imagino que seja uma coisa proposital ou alguma coisa contemplada dessa forma. Não fez o acordo, vamos demorar com o processo. Não, isso é um pouco aleatório, segue uma fila na justiça. Eu acho que é o contrário. A hora que o acordo sair, eu acho que a tendência é resolver tudo. Os processos andarem, quem aderir vai receber por meio das disposições do acordo, quem não aderir vai tocar o processo, ou quem já está com o processo em execução vai seguir. Mas eu acredito que não, que vai acabar agilizando como um todo. E tem até porque as pessoas têm que desistir, né, da ação judicial. Então, na prática, ainda que isso não seja significativo, o estoque vai diminuir. A leitora Renata Martins tem uma pergunta bem interessante. A minha mãe entrou com ação por conta das contas da minha avó, da poupança da avó. E à época, a minha avó já estava sob curatela da minha mãe, pois estava doente. Quando a minha avó faleceu, essas contas e o processo foram citados no inventário. Minha mãe pode ficar mais tranquila? Bom, acho que explicar primeiro como é que funciona esse processo de curatela, né? E depois se a mãe dela já pode quando tem alguma pessoa muito idosa ou muito enferma que não consegue mais tomar as decisões da vida civil, então é nomeado um curador para essa pessoa por meio também de uma ação judicial. Então, no caso da avó dela, a mãe dela passou a responder pela senhora. Com o falecimento da senhora, os sucessores se habilitam naquele direito, então é normal. Isso foi arrolado no inventário, como de fato está certo ser arrolado no inventário, e a hora que receber é normal. Os herdeiros, os sucessores recebem a verba normalmente, ela pode ficar tranquila quanto a isso. O herdeiro, desde que esteja no inventário, né, já tenha uma ação, não dá para, por exemplo, o filho vir agora cobrar. Pelo que eu entendi, a senhora falecida já teria uma ação. Ela já tem uma ação. Se não tem uma ação, aí realmente fica difícil. Eu acredito que não. No caso de quem não tem, quem não está no aí inventário. Acho difícil. Mas no caso dela, se ela já tinha uma ação, não importa se era por curador ou não. Entendi. Olha, eu gostaria de agradecer pela presença da doutora Karina Pena Neves, que gentilmente concedeu um espaço em sua agenda para a TV Estadão e para o blog do Fausto Macedo. Os leitores que ainda não tiraram suas dúvidas podem
também acompanhar essa entrevista, que vai ficar anexada ao Facebook do blog do Fausto Macedo, também ao Facebook do Estadão, e daqui a pouco um post no próprio blog do Fausto Macedo, para quem quiser acompanhar novamente essa entrevista e se identificar com algumas das dúvidas que os leitores tiraram por aqui. Doutora, muito obrigado, viu, pela atenção. Obrigada, Luiz. Eu que agradeço a oportunidade também, e um abraço a todos os leitores do Estadão.